Olá, seja bem-vindo ao canal. Deixe seu like e inscreva-se. A lenda da Iara é uma história popular brasileira que envolve uma linda sereia que vive nos rios da Amazônia. A lenda diz que Iara costumava cantar uma bela canção que atraía os homens para as águas profundas do rio, onde eles se afogavam. Iara era uma jovem indígena que, segundo a lenda, foi transformada em sereia pelo deus das águas, após sua morte. Disse que ela tem longos cabelos negros, pele clara e olhos castanhos. Ela usa um colar de pérolas e possui uma voz hipnotizante que encanta os homens. De acordo com a lenda, Iara se apaixonou por um guerreiro indígena, mas ele se recusou a ficar com ela porque já estava comprometido com outra mulher. Iara ficou muito triste e, com a ajuda de sua magia, tentou atrair o guerreiro para as profundezas do rio. No entanto, ele conseguiu resistir à sua canção e escapar. Desde então, Iara tem sido vista como um perigo para os homens que se aventuram nas águas da Amazônia. A lenda diz que ela ainda canta sua canção para atrair os homens para o rio, mas agora é vista como uma criatura maligna que deve ser evitada a todo custo. A lenda da Iara é uma parte importante do folclore brasileiro e tem sido contada de geração em geração. Muitas pessoas acreditam que ela é real e que ainda vive nas águas da Amazônia, enquanto outras veem a lenda como uma história interessante, mas sem fundamento na realidade. Existem diversas variações da lenda da Iara, que são contadas em diferentes regiões do Brasil. Algumas dessas variações apresentam a Iara como uma personagem mais benevolente, que ajuda os pescadores a encontrar peixes em troca de presentes. Além disso, a lenda da Iara também é uma fonte de inspiração para artistas e escritores. Ela foi retratada em diversas obras da literatura, cinema e televisão brasileiros. A lenda da Iara é considerada uma importante representação da cultura indígena brasileira e da mitologia dos rios amazônicos. Ela também é vista como um símbolo da força e da beleza feminina, que pode ser tanto encantadora quanto perigosa. Ainda hoje, muitas pessoas que vivem perto dos rios da Amazônia acreditam na existência da Iara e têm medo de se aproximar das águas profundas. A lenda da Iara, portanto, continua a exercer uma forte influência sobre a cultura popular brasileira. Além disso, a lenda da Iara também é importante por destacar a importância da preservação dos rios e da natureza. A Iara é vista como uma guardiã dos rios e das águas, e sua história pode servir como um lembrete sobre a necessidade de proteger esses recursos naturais. A lenda da Iara também tem sido usada para promover a valorização da cultura indígena brasileira e para combater o preconceito contra as comunidades indígenas. Muitos estudiosos e ativistas argumentam que a lenda da Iara representa um exemplo da rica diversidade cultural do Brasil, e que é importante reconhecer e valorizar essas diferentes tradições culturais. Em resumo, a lenda da Iara é uma das mais conhecidas e fascinantes lendas do folclore brasileiro. Ela é uma história de amor, magia e mistério que tem sido contada e recontada por gerações. Mais do que apenas uma história, a lenda da Iara é uma representação da cultura e da mitologia indígena brasileira, e tem desempenhado um papel importante na valorização da natureza e da diversidade cultural do país. A lenda da Iara também tem sido utilizada para fins educativos, principalmente em escolas da região amazônica. Através da história da Iara, é possível discutir questões relacionadas à conservação ambiental e à importância dos recursos hídricos. Além disso, a lenda pode ser utilizada como uma forma de promover a literatura e a cultura brasileira, especialmente para as crianças. A Iara também é um dos personagens mais populares da cultura pop brasileira. Ela aparece em diversas mídias, como em quadrinhos, desenhos animados, filmes e séries de TV. Em muitos desses trabalhos, a Iara é retratada como uma personagem positiva, que ajuda os heróis a superar os desafios. Apesar de sua popularidade, a lenda da Iara tem sido criticada por alguns grupos, que a consideram uma representação estereotipada e preconceituosa dos indígenas. Esses críticos argumentam que a lenda reforça ideias negativas sobre as comunidades indígenas, apresentando-as como primitivas e supersticiosas. Em resposta a essas críticas, alguns artistas e escritores têm procurado revisitar a lenda da Iara e apresentá-la de maneira mais respeitosa e autêntica.
Além disso, muitos especialistas em folclore e antropologia têm buscado entender melhor a história da Iara e as diferentes variações da lenda, a fim de valorizar a riqueza cultural das tradições populares brasileiras.